Saudações on luz, uma boa semana para todos. Vamos dando continuidade às nossas instruções terapêuticas através do livro Além do Karma, de José Trigueirinho Neto. É importante ressaltar que esta orientação de nós estudarmos este livro e passarmos este conhecimento através de uma orientação terapêutica semanal é uma orientação das hierarquias. As hierarquias chegaram para nós em um momento de oração que eu e Margarete estávamos realizando e nós nos colocando então a serviço do plano evolutivo e nós pedimos então qual seria a próxima tarefa, a ser realizada, o que é que a hierarquia precisava que nós realizássemos. Então foi nos dito que nós deveríamos orientar as pessoas que nos acompanham de como colocar em prática os ensinamentos deixados pelas hierarquias. E estes ensinamentos foram organizados em livros por José Trigueirinho Neto, porque, segundo orientações das hierarquias, a grande maioria das pessoas leu os materiais, mas não conseguiu entender, não conseguiu colocar em prática esses ensinamentos. Então, pouco adiantou, ler livros, pouco adiantou fazer cursos, fazer imersões espirituais, se estes conhecimentos não conseguiram ser colocados em prática. Então, em função desta nossa necessidade, de nós colocarmos em prática estes ensinamentos, as hierarquias nos deram esta tarefa para este momento de evolução que estamos passando, um momento bastante decisivo para as nossas vidas, um momento de definição do destino realmente das nossas almas, para aonde que nós vamos e o que vamos fazer, um momento importante para todos nós, que é este momento da transição, uma etapa mais intensa, uma etapa mais severa, uma etapa mais densa da transição planetária, que é desta purificação que a Terra entra nesse período de libertação kármica intensa, que nós estamos dando os primeiros passos para nós entrarmos no período do Apocalipse, Então realmente é algo bem delicado e pelo que a gente observa, praticamente, no mínimo, uns 70% a 80% da humanidade não se deu conta do que realmente nós estamos vivendo. Então é algo bem delicado mesmo, bem delicado. Mas para um número bem reduzido de almas aqui nesse mundo, as hierarquias estão bastante atentas, estão dando muita atenção, muito amparo, muita proteção, muito direcionamento, porque eles perceberam então que este número X ali, bem reduzido, é um número de almas que conseguiram minimamente compreender algumas coisas dos ensinamentos deixados pela luz nesse planeta, e muitos estão dando sinais de que querem continuar, de que querem seguir esse caminho, esse trajeto, de retorno da sua consciência humana para a sua consciência divina e espiritual, sua consciência de luz, Muitos já perceberam, muitos, que estão já há alguns bons anos curando-se, já se deram conta de que não querem mais voltar para trás, não querem mais viver momentos de sofrimento, não precisam mais de lições,
mas estão precisando de um empurrão, estão precisando de um reforço, estão precisando de mais amparo, estão precisando de mais, né? Sabe aquela expressão assim, a pessoa, ela precisa dar um passo, mas ela tem um pouco de dúvida, ela tem um pouco de receio, né? Ela não sabe bem o certo se é isso que tem que fazer ou não, então, mas ela já deu muitos passos, ela precisa dar mais um para que a vida dela se realinhe de uma outra forma, né? Então é para estas pessoas que o Instituto OnLuz existe. O Instituto OnLuz, ele foi criado, é um projeto das hierarquias para o desenvolvimento da nossa consciência, para que a gente realmente se realinhe com o plano que Deus tem para cada uma das almas que estão aqui nesse mundo, né? Então é por isso que nós estamos também fazendo estas orientações terapêuticas através deste material, né? Terão outros livros, nós vamos vendo, este é o primeiro, né? Então, através deste material é que nós vamos então colaborar, cooperar, as hierarquias vão nos amparando para que nós possamos colaborar, né, com esse passo definitivo que muitas pessoas precisam dar em suas vidas, né? Um passo importante para poder tomar um outro rumo da sua caminhada, né? E é claro que tomar decisões não é muito simples, né? Porque envolve muitas coisas, envolve uma história kármica aqui nesse mundo, envolve muitas purificações, né? Envolve muita cura espiritual, né? Para tomar passos importantes e seguir rumo à luz, realmente nós temos que ter feito muita purificação em outras vidas e nesta vida também, tá? Então é isso, as hierarquias nos orientaram nesse sentido, que estes ensinamentos que eles deixaram e que José Trigueirinho Neto amorosamente, pacientemente atendeu, né, a este belíssimo trabalho de organizar esses ensinamentos, mas esses ensinamentos agora precisam verdadeiramente ser compreendidos, apreendidos e colocados em prática na nossa vida, tá? Porque senão realmente nós não vamos conseguir avançar nesse momento aqui de cura na Terra, tá? Que é um momento bem delicado mesmo, tá? Mas vamos lá então, vamos para as nossas orientações. Vamos ver aqui. Então, agora nós vamos para a parte 2 do livro. Na primeira semana eu fiz a primeira abordagem, na segunda semana a Margarete fez a segunda parte, nós vamos intercalando, tá? Tem dias que serei eu que vou fazer a abordagem, tem dias que será a Margarete, tá? Conforme a gente vai sentindo as demandas, as orientações que serão dadas pelas hierarquias, nós vamos então fazendo essa troca, né? Porque isso ajuda bastante também nessa dinâmica, né, de cura que estamos vivenciando aqui. Então hoje nós vamos falar na parte 2, o karma na vida do ser humano, e vamos falar do karma planetário, tá? Então, gente, é fundamental nós compreendermos que todos que estamos encarnados no planeta Terra, nós fizemos parte de uma egrégora psíquica. Nós fizemos parte de uma estrutura mental, emocional e espiritual que nós estamos com certas afinidades mentais, afinidades espirituais, emocionais com certos grupos de almas, tá? Ou seja, um karma planetário, ele corresponde ao conjunto de pensamentos, sentimentos, comportamentos, atitudes, escolhas de determinados grupos de pessoas, tá?
Então vamos pensar assim, o planeta Terra ele é dividido em vários países. Cada país possui uma determinada característica mental, emocional, espiritual, né? Cada país tem também o seu karma individual, né? Tem o karma planetário, cada país tem um karma individual. O karma da guerra, o karma da fome, o karma da escravidão, o karma da exploração, né? E assim vamos, né? No caso do Brasil e de toda a América do Sul, de um modo geral, né? Os países aqui, os países latinos, vamos pensar assim, né? A história da colonização destes países foi de exploração e escravidão, né? E também de muita violência por meio do sistema político, né? Uma ditadura. Então, realmente, por exemplo, quem está encarnado no Brasil e nos países da América Latina são almas que possuem esta característica comportamental, tá? Esta característica psíquica. Então, são almas que têm um histórico de escravidão, exploração e de violência, tá? Violência por intermédio de uma estrutura política extremamente desonesta, extremamente inescrupulosa, né? Então, a política, o sistema político brasileiro é extremamente corrupto, tá? Então, ele não promove, por exemplo, políticas públicas, políticas sociais, políticas ambientais, políticas na área da saúde, um sistema de desenvolvimento econômico, político, social igualitário, né? É extremamente desonesto. Então, essa energia, ela está no campo mental, emocional, espiritual de todos nós que estamos encarnados, no caso do Brasil e no caso da América do Sul, né? Os países latinos. Essa questão, então, da exploração, da escravidão, né? Então, veja como que as pessoas sobrevivem nesse país, né? Olha a desigualdade social que existe aqui, olha quanta pobreza, né? Olha quanto as pessoas trabalham para ganhar dinheiro para poder ter uma subsistência de vida. É subsistência, elas não vivem, elas não têm escola de qualidade, elas não têm sistema de saúde de qualidade, né? Então, realmente é um sistema muito perverso, muito desigual, muito injusto. Então, as almas que estão aqui encarnadas, no caso aqui, né, do Brasil e da América do Sul, os países latinos, eles têm bastante esta cura para fazer. Todos nós temos muita cura para fazer nesse sentido. Temos que trabalhar muito a energia do perdão e temos que trabalhar muito a libertação dessas forças, né, econômicas, políticas, financeiras, que são muito perversas, são muito maléficas, né? É um trabalho de cura planetária, tá? Mas que começa conosco. Vai começar conosco. O karma, a cura de um planeta, começa com uma cura individual, tá? Bom, e os outros países também têm karma? Tem, e podem ser até piores que o do Brasil. Existem informações que um grande número de almas resgatáveis está no Brasil e na América do Sul, nos países latinos, tá? Essas orientações não é só da hierarquia que nos ampara, mas já vem há um bom tempo, já vem sendo mostrado, já vem sendo sinalizado que o número maior de almas resgatáveis está no Brasil e parte da América do Sul,
tá? Porque são almas que, segundo as hierarquias, foram usadas, exploradas, maltratadas, escravizadas e violentadas. São almas inocentes, a grande maioria. Não tiveram a oportunidade de se desenvolverem, né? São almas que foram realmente muito maltratadas ao longo de muitas encarnações aqui neste mundo, tá? Então, são almas que sofrem, tem um sofrimento, a alma tem um sofrimento que é incalculável, né? Incalculável. São almas que não conseguiram se desenvolver por uma ignorância espiritual, mas essa ignorância, ela vem também de uma ignorância material, de uma ignorância emocional, mental, e a ignorância vem de não termos tido acesso igualitário de desenvolvimento, tá? Então, diante dessa realidade, a hierarquia, ela olhou, né, para este planeta, é óbvio, e ela viu que almas que grupos de almas estão. Então, neste final de karma planetário, as almas foram agrupadas, né, em países A, B, C, D, né, então Alemanha, Portugal, Brasil, Estados Unidos, China, Japão, etc, 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 tá? Então, ali existem grupos de almas encarnados de acordo com o seu karma individual. Isso não significa, por exemplo, que nos outros países não tenham almas resgatáveis, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, na Alemanha, na Espanha, etc., né? Na África, não é isso. Existem almas resgatáveis em todos os países, mas a concentração maior está no Brasil e na América do Sul, tá? Isso também não significa que aqui no Brasil e na América do Sul não tenham almas que não serão resgatadas, são almas bastante comprometidas karmicamente. Sim, tem também aqui um número muito grande de seres altamente perversos, né? No Brasil, na América do Sul, nos países latinos, que são seres ditadores, violentos, inescrupulosos, tá? Um sistema realmente extremamente desigual de desenvolvimento. Sim, existe um grande número de almas aqui que elas estão sustentando um sistema corrupto em todos os sentidos, né? Infelizmente. Mas elas estão sendo obviamente avaliadas, todos nós já fomos avaliados e agora nós vamos entrar numa fase de desenvolvimento espiritual que é a fase final, a fase dos ajustes finais, que é realmente o destino, para que lado que nós vamos, tá? Para onde a hierarquia vai nos colocar nesse processo aqui final de purificação, se nós vamos para um planeta A, para o planeta B, se nós vamos para um plano intraterreno, se nós vamos para um planeta mais sutil, se a gente vai para planetas densos ainda da mesma energia da Terra ou piores que a Terra, né? Então agora essa é a fase aqui, é a fase final de ajustes das nossas energias, tá? Então, mais uma vez, por isso que a hierarquia organizou este trabalho para nos amparar, para nos dar mais força, para nos dar mais instruções, para reforçar as instruções deixadas por José Trigueirinho Neto, as instruções também que são deixadas através dos mensageiros divinos da TV Misericórdia, né? Para realmente nós conseguirmos se alinhar com o plano de Deus para as nossas vidas, ok? Bom, dada essa orientação geral sobre o que é um karma planetário, né? Então, o karma planetário, ele vem de ações do inconsciente coletivo, os atos praticados, os atos omitidos, né? A ação, omissão e as reações
negativas que este planeta gerou, né? E aí cada país tem o seu karma individual, tá? Vamos ver então aqui qual que é o próximo assunto aqui. Então vamos ver aqui, vamos ver aqui, o livro ele traz essa informação aqui. O karma do sistema planetário Terra envolve massacres, exploração e escravidão de todos os reinos da natureza. Acabamos de falar, né? Realmente este planeta é um planeta, infelizmente, né? A origem do planeta Terra, o projeto divino para o planeta Terra não era esse, tá? O projeto divino para o planeta era aqui ser um planeta com todos os reinos da natureza, o reino mineral, vegetal, animal e humano, deveriam estar convivendo em harmonia, em conexão, as energias divinas entre esses reinos, nós deveríamos estar em conexão espiritual, emocional, e nós deveríamos estar desenvolvendo aqui o nosso espírito, a nossa alma, para uma energia dévica, para uma energia de um projeto do humano celestial e angelical, tá? Por exemplo, aqui nós não deveríamos estar usando remédios, drogas, por exemplo, né? Esses medicamentos, as vacinas, essas coisas altamente contaminantes, né? Nós deveríamos estar usando um chá, por exemplo, uma fitoterapia, nós deveríamos estar usando florais, né? Então nós deveríamos estar em sintonia com o reino da natureza, e o reino da natureza ele iria nos prover as necessidades que o corpo necessita, que o corpo físico necessita, mas não foi assim, né, que aconteceu. Então aqui todo o projeto original do planeta Terra, ele foi completamente desviado, completamente distorcido pelas forças involutivas, tá? E nesse sentido, então, todas as pessoas que estão hoje atuando com bastante comprometimento kármico, reforçando esse sistema de exploração, escravidão e destruição dos reinos da natureza, são almas que elas estão aprisionadas a isso, né? Então, algumas estão presas porque são os comandantes desse crime, né? Que são os grandes proprietários, os grandes articuladores e os que ganham muito dinheiro com a doença nas pessoas, com a pobreza das pessoas, né? Com a falta de instrução e de educação, né? Escolarização com qualidade nas pessoas, o desenvolvimento espiritual totalmente levado para um lado involutivo, né? As grande parte das religiões e dos sistemas filosóficos e espirituais, todos eles levaram ao ser humano para a involução e não para a evolução na luz. Então, existe um grupo de almas que eles sustentam conscientemente esse tipo de energia, tá? E existe um grupo de almas que está envolvido nisso porque é escravizado por esse sistema. E existe um grupo de almas que está saindo disso, está se libertando disso, está se purificando desse tipo de situação, né? Então veja que o karma de quem está conscientemente fazendo isso aqui na Terra não tem preço, né? É algo bastante grave. E é por isso que a Terra está vivendo nesse momento esses processos dos desastres naturais, né? Os vulcões, as tsunamis, as enchentes, os tornados e essas tempestades de areia, e etc, 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 né?
Então, realmente nós estamos dando os primeiros passos para isso aqui na Terra, porque não há outra forma de fazer uma purificação planetária a não ser esta, tá? Então, realmente, nós devemos nos preparar nos próximos anos, né? Temos que ir fazendo as orações, as meditações, temos que ir pedindo para nós sairmos do karma financeiro, do karma material, do karma que leva à exploração, à escravidão. Nós temos que ir com calma, dia a dia, né? Não é uma coisa que a gente sai de um dia para o outro, tá? Isso pode levar muitos meses, isso pode levar muitos anos, né? Mas nós temos que persistir, tá? Persistir na nossa libertação, de nós estarmos convivendo e alimentando esse karma planetário, tá bom? Então, isso realmente exige bastante cura, tá? Não é em 1 ano, 2, isso aí leva realmente muitos anos para nós nos libertarmos, tá? Então, esse é um ponto que é fundamental nós começarmos a ter compreensão, tá? Para quem está nos ouvindo aqui, a gente não sabe, né, como é que é a vida das pessoas, mas de um modo geral estão envolvidas bastante nesse karma, né? Todos nós estamos, uns mais, outros menos, né? Mas nós temos que ter calma. Uma vez que você tomou a consciência disso, se coloque em oração e se posicione, dizendo que você agora sabe que isso não é bom e que você quer sair desta energia. E autorize o plano de Deus curar dia a dia, passo a passo, mês a mês, ano a ano, curar tudo que te envolve com as forças maléficas desse mundo, tudo que nos envolve aqui, né? Mas tem um detalhe muito importante: para que as hierarquias possam nos libertar de massacres, exploração e escravidão, né? Nós precisamos, ao nós nos curarmos, nós temos que rever nossos padrões de conduta, tá? Então, uma das coisas mais difíceis que nós observamos na prática, nos trabalhos terapêuticos, é fazer as pessoas revisarem seus padrões de conduta. Elas agiam, tinham uma certa forma de viver e de repente elas têm que mudar. Elas têm que repensar as coisas, mas elas não aceitam, né? Elas ainda estão envolvidas naquele esquema ali, né? Por exemplo, vamos dar um exemplo concreto: o hábito do consumo da carne, né? Então, para quem nos acompanha já há algum tempo, para quem sabe, né, dos estudos e tudo mais, sabe que a carne, o consumo da carne é extremamente maléfico. Mas está ali, né? Vai num almoço em família, vai num almoço com amigos, vai não sei o que aqui, não sei o que lá, tem carne. E a pessoa come carne. E ela disse, pois eu comi só um pedacinho, sabe, para não gerar conflito, para não... Entendeu? Então, consumo de bebida alcoólica, né? Esses tempos a Margarete conversava com uma pessoa, estava dando uma orientação para ela, né? E, enfim, na verdade, ela não, nós duas estávamos acompanhando uma pessoa, a gente fez um acompanhamento em conjunto com ela de uma situação ali que precisava da intervenção de nós duas. E ela nos falando, então, que ela pertence a uma família que tem um certo poder econômico e tem que manter, né, um certo padrão, um certo status. Esse é o problema. E aí ela estava dizendo, que eu não gosto muito de ir nesse lugar, de fazer essas coisas, mas é que a minha esposa, né, quando vê, é ela que marca, e aí eu tenho que ir, porque, sabe, né, não gosto de criar problema e não sei o que, não sei o que. Veja bem, se você já percebeu que aquele tipo de vida não é uma vida digna, se você percebe que é um ambiente
sujo do ponto de vista psíquico, porque são pessoas que vão falar somente de matéria, vão falar de dinheiro, vão falar mal dos outros, vão ter assuntos gananciosos, ambiciosos, né? Porque se você é uma pessoa que está buscando um caminho de luz, por que você ainda aceita permanecer nesse tipo de comportamento? Entendeu? Então, se você sabe que esse lugar, que essas pessoas, que essas situações, elas são maléficas, por que você ainda alimenta isso? Por que você ainda se posiciona no sentido de continuar fazendo isso? Por quê? Então, tá vendo? Então, essa é uma pessoa que ela não conseguirá avançar na evolução espiritual dela. Nós vamos ter que rever certos tipos de comportamento, tá? Então, porque as pessoas que não reveem, né, que não aceitam rever os seus comportamentos, elas têm uma carga kármica muito pesada, tanto das memórias ancestrais como das vidas passadas. O aprisionamento dessas pessoas é muito grave com as forças do mal. Elas têm muitos pactos, elas têm muitos acordos, elas têm muito envolvimento com a energia do mal que gerou isso aqui, entendeu? Gerou. Vocês nunca pararam para pensar, por exemplo, que a indústria, entre aspas, da saúde, vocês nunca pararam para pensar que a grande maioria das pessoas ganha muito dinheiro com a doença das pessoas? Tem gente enriquecendo com a doença das pessoas. Vocês nunca pararam para pensar nisso? Vocês acham isso normal? Um determinado grupo de profissões enriquecerem em função do sofrimento das outras pessoas? Eu não estou falando só da área da saúde, das suas ramificações, eu estou falando de todas as áreas. Todas as áreas. Então, existem pessoas que elas não vão revisar os seus padrões de comportamento porque elas têm uma pesada carga de memória da família biológica terrena. São famílias que vêm reproduzindo o mal neste planeta há muito tempo. São famílias que tiveram escravos no passado, mataram e continuam matando. No plano espiritual continuam matando almas inocentes. Isso é muito grave mesmo, tá? Então esse é um dos principais motivos pelos quais as pessoas não conseguem avançar na sua cura kármica, porque elas estão presas ao estilo de vida que a família impõe, a maneira de vida que a família impõe, né? Uns bons meses atrás, eu acompanhava uma situação de uma pessoa ligada ao meio empresarial, e esta pessoa, ela tinha, né, um poder aquisitivo muito elevado, e ela tinha um conflito com a família, era um negócio de família, e era muita briga, né? Muita briga, imagina, né? Pelo dinheiro, pelo poder, quem ganha mais, quem faz isso, quem tem mais isso, quem tem mais... Era muito isso, era muita disputa de poder dentro da família. E um dia, lá pelas tantas, teve um dia que ela chegou a comentar comigo assim: mas você não tem como fazer alguma coisa para esses meus irmãos não estarem mais aqui? Será que eles não têm como morrer? Exatamente, olha só, né, o ponto que uma pessoa chegou. E quando eu acompanhei ela um período, eu percebia que tinha coisas muito graves ali, né? Mas também eu não estou aqui para julgar ninguém, né? Se ela é uma pessoa que está buscando um auxílio,
o plano divino sabe como que vai amparar esta alma, né? E foi mais ou menos, não foi muito tempo de sessão terapêutica, acho que não chegou a 6 meses, 10 meses no máximo, tá? Ela teve sim respostas positivas na sua cura pessoal, com filhos e tudo mais, né? Deu um alívio em alguns pontos, né? Mas ela precisava mudar um padrão de conduta, ela precisava perdoar os irmãos, a família, a mãe, etc. E ela precisava sair daquele negócio, porque era um negócio extremamente prejudicial, escravizava um monte de funcionários aí, né? E ela teria que tocar uma vida mais simples, um outro tipo de projeto de vida mais simples, né? Esse era o resgate que esta alma tinha que fazer. Esta era a escolha que ela tinha que fazer, mas ela não aceitou. Ela não aceitou porque ela disse que ela jamais iria deixar o dinheiro que era dela, né? Que era dela, que tudo que ela estava fazendo ali era para os filhos dela e que aquilo ali era dela, era patrimônio dela, né? Então veja só. E também, né, aí diante dessa realidade, um dia ela me questionou, como eu falei agora há pouco, ela me questionou se eu não... Olha só, você não tem como dar um jeito, olha só a expressão, porque me disseram um tempo atrás, não sei aonde que ela foi aí, né, esses trabalhos espirituais das forças involutivas disseram que os irmãos iriam morrer. Não tem como fazer isso? Não tem como eles saírem do meu caminho? Olha só que delicado isso, né? Muito delicado, né? Bom, então naquele momento eu me posicionei com ela e disse: olha, eu sinto muito, mas eu acho que você está equivocada em relação ao tipo de trabalho que nós realizamos. O nosso trabalho é cura kármica. E você não está querendo curar-se karmicamente, você quer manter um padrão, e esse padrão está te impedindo de evoluir. Bom, foi a última vez que a gente conversou, e aí ela disse, né, bom, então realmente eu acho que você não pode me ajudar. Eu disse, não, nesse tipo de ajuda, eu e nenhuma alma de luz verdadeiramente que trabalha para a luz vai te ajudar, né? Então percebam, tá, gente? Percebam que, por exemplo, uma cura kármica, né, planetária, ela implica em uma cura kármica inicialmente em relação a isso aqui, ó. Então nós temos que começar a analisar o quanto nós temos de egoísmo e de orgulho em relação a isso aqui, em relação à nossa ancestralidade. Enquanto que nós temos de, eu acrescento ali ainda, ódio, raiva, vingança e medo. Ódio, raiva, vingança, medo e culpa. Ó, prestem atenção nesses 5 padrões comportamentais nossos, tá? Une isso com o egoísmo e o orgulho, tá? É isso que mantém as pessoas presas à ancestralidade, a padrões de conduta do comportamento que ela vem carregando, da forma como a família vive. E como eu tenho que reproduzir esse padrão comportamental, tá? Então, uma cura de um planeta, ela começa com uma cura pessoal de cada um de nós e dos grupos kármicos que nós estamos envolvidos. Mas se a pessoa não aceita rever a forma de viver, e nós todos vamos ter que aprender a viver aqui uma vida mais simples, uma vida mais humilde, mais simplicidade, mais humildade. Nós temos que aprender a viver isso. Nós temos que pedir nas nossas orações que o plano divino nos ajude a sermos pessoas mais simples e humildes. Humildade e simplicidade todos os dias. Sem este novo padrão de conduta, nós não vamos sair da cura kármica que gera uma cura no planeta, tá? Bom, um outro ponto muito importante, né, é
que envolvem a cura kármica nesse planeta é a rede neural, né? Então, a rede neural, nós já falamos, a rede neural é como se fosse uma cadeia, ela está aqui, né? Ela está aqui, ó, aqui está a Terra, e nós temos as várias realidades paralelas na Terra, né, as várias dimensões espirituais que envolvem a Terra, e a rede neural é como se fosse aqui, ó, é um grande laboratório, é uma cadeia, literalmente é uma cadeia, uma prisão muito bem arquitetada, muito bem estruturada, né? A gente já falou sobre isso, nós já colocamos vídeos sobre isso, e as almas estão presas aqui, né? Com seus corpos espirituais aqui, e esses corpos, eles também estão encarnados aqui, né? Nós temos partículas aqui e partículas em vários laboratórios dessa rede neural. Então, um dos motivos pelos quais nos dificulta para que as pessoas tomem consciência e avancem na sua evolução espiritual tem a ver com essa rede neural. Mas também tem um outro detalhe, né, gente? Olha só, quem está nos ouvindo, eu, a Margarete, enfim, todas as pessoas que levam a sério o trabalho das hierarquias, o trabalho do Instituto Onlus feito pelas hierarquias, né? Com orações, com meditações, esse tipo de aprisionamento da rede neural é neutralizado e curado. Só que isso exige muita persistência, muita perseverança, tá? Se a pessoa não tem perseverança, não tem humildade e ela não leva a sério a sua evolução espiritual, sem chances, ela não vai sair disso nunca. Muito importante a pessoa ter clareza disso, tá? Outro ponto importante que nos aprisiona a um karma planetário é o desperdício de recursos da natureza, água, terra, os alimentos, recursos espirituais, intelectuais e financeiros, tá? Ou seja, esse conhecimento que nós estamos repassando, todos os livros que José Trigueirinho Neto trouxe, esses conhecimentos, essa evolução espiritual, essa cura espiritual que a hierarquia está nos dando, se a gente não leva a sério isso, nós também ficamos presos ao karma do inconsciente coletivo, que é aquele karma da falta da fé, da honestidade, da integridade, de levar a sério um compromisso com a luz. Muita gente reza, muita gente faz novena, muita gente faz 1 milhão de coisas, né? Em termos de coisas espirituais, religiosas. Mas quantas verdadeiramente estão seguindo os ensinamentos de Jesus? Quantas? Quantas estão seguindo os mandamentos de Jesus? A grande maioria não está. Então não adianta você ir numa igreja, não adianta você ir para um templo de qualquer religião que for, tá? Porque Jesus não está em nenhuma igreja aqui na Terra, tá? Ele está dentro do templo da nossa alma. Ele disse: ore ao Pai, entre no silêncio de uma oração, ore ao Pai, e lá você me encontrará. É ali que ele está. Aqui na Terra, nenhum templo, né, de ordem religioso, de qualquer tipo de religião, possui a presença de Jesus ali, tá? Porque se tivesse, a humanidade não teria chegado ao caos e a total destruição, que ela está caminhando por uma destruição total dela mesma, né? Então vamos estar bastante atentos para essa questão, né, do desperdício intelectual, ou seja, as pessoas não levam a sério os ensinamentos, não levam a sério as curas e também, né, destroem a natureza de uma maneira bem perversa, usam veneno nos alimentos, consomem coisas inadequadas, né, exageram. O karma financeiro, quantas pessoas compram coisas desnecessariamente? Quantas pessoas compram
compram imóveis, bens e não sei, sabe, tem acúmulo, tem coisas cumulativas. Quantas pessoas têm isso? Karma financeiro. Então isso aí um dia vai faltar para muitas pessoas. Aliás, isso já está acontecendo com várias pessoas. Nós temos que ter um equilíbrio. Então nós temos que trabalhar a nossa libertação também deste karma aqui, desses desperdícios aqui, tá? Que nós geramos em outras vidas e nessa também. Bom, e na prática, como é que eu faço para poder me libertar de todos esses pontos deste karma planetário que todos nós temos, tá? Primeiro, reconhecer o erro e aceitar o karma, tá? Então, existem pessoas que não aceitam isso. Tem pessoas que elas ainda acham que elas não têm problemas, que elas não têm nada disso aí, elas não têm nada disso, elas não fazem parte disso. Então, realmente, essas pessoas vão ficar para trás. Então, primeiro ponto, aceita, reconhece que errou, sim, eu errei aqui, eu errei ali. E agora, segundo passo, entrega o erro para ser purificado por meio de orações e meditações diariamente. Sabe como é que, vou dar um exemplo, como é que eu procedo comigo, né? Quando eu vejo que eu errei em algum ponto, que eu estou num processo de uma cura e eu percebi, que eu falei, eu entro em oração, eu me ajoelho e eu digo, Jesus, eu não sei como resolver isso na minha vida. Eu sei que tem isso. Eu já tentei falar assim, eu tentei orientar assim, eu tentei trabalhar assim, mas não deu certo. Então eu não sei como resolver. Isso. E aí eu peço, Jesus, agora eu deixo em tuas mãos para que o Senhor me cure essa situação, com este pai, com esta mãe, com este irmão, com esta família, com esta situação A, situação B, situação... Entendeu? É assim, certo? Então, na prática é simples. A gente só tem que dizer, Jesus, eu errei aqui, eu falei aqui, agora eu preciso de ajuda, eu não sei como é que eu curo isso, mas o Senhor sabe a origem deste problema na minha vida. Pode ir na origem, tá? E entra em oração, entra em meditação. No canal do YouTube nós temos vários materiais nesse sentido, tá? Terceiro ponto, aceitar que o plano divino possa corrigir isso. Acabei de dizer, deixa que o plano divino vai corrigir, tá? E isso pode levar alguns meses, pode levar alguns anos até para corrigir um karma, tá? É aqui que é problemático, porque tem gente que quer corrigir as coisas em 30 dias. Se está há 30 mil anos presa com uma pessoa, como é que vai corrigir há 30 dias? Não tem como. Vai corrigir isso no mínimo 3 anos, no mínimo, de cura, 10 anos de cura no mínimo, né? Então, é delicado, porque as pessoas vão ter que trabalhar além da aceitação, nós precisamos trabalhar o perdão de nós mesmos, e nós precisamos trabalhar o perdão com o outro e precisamos trabalhar a paciência, tá? Porque se eu começo a colocar a minha vontade, a minha intervenção, se eu começo a criar mais problemas, eu posso então cometer novos erros, piorar esta cura ou até mesmo bloquear a cura. A cura pode parar, pode não acontecer. Porque você está querendo toda hora intervir, colocar a tua vontade, porque eu quero que o filho pense assim, porque eu quero que o filho faça assim, eu quero que a mãe pense assim, que o pai pense assim, que o irmão assim, que o colega entendeu? E aí você vai intervindo. Por exemplo, quer ver? A gente eu acompanho uma família, uma situação de uma família ali, de uma cura bem delicada, que é uma família que tem um filho, e esse filho está casado. Esse casamento, ele é um casamento bastante conflituoso entre a moça, né, que ele está casado, e o pai dele, né? Então, e esse pai, nesta vida, ele já buscou trabalhos de bruxarias e feitiçarias para separar o casal.
Exatamente, foi descoberto isso, a família descobriu. Então perceba, olha só, olha, a pessoa caiu, olha o erro que a pessoa cometeu, ela piorou esta cura, ao invés de entrar em oração, ao invés de perdoar, ao invés de entregar ao plano divino, que se cure aquela situação, não, ele foi buscar um suporte de uma força involutiva gravíssima, e se ele fez isso nesta vida, nas outras ele também fez. Então existe um efeito cumulativo de carga kármica em cima dessa família, em termos de magias e bruxarias para destruir um casamento, destruir um relacionamento de duas almas que precisam se curar. Não é uma vida perfeita, não é um relacionamento perfeito, mas eles precisam se curar. Todos naquela família precisam se curar, precisam trabalhar o amor, o perdão, o ódio, a vingança, a raiva que uns têm contra os outros, porque aí no fim das contas foi se descobrindo, a partir de aberturas de memórias das pessoas daquela família, de curas que estão sendo feitas, que uma matou a outra em trabalhos de bruxaria no passado. Vocês têm noção do que é este karma familiar? É gravíssimo. E nesta vida, mais uma vez, um dos membros repetiu o erro. E essa família já está há muito tempo ali em cura. Acho que agora, nesses últimos tempos, pelo que a gente tem acompanhado, deu uma boa aliviada, porque compreenderam certas coisas, pelo menos um pouquinho, né? Com a graça divina e muita oração, que 2 membros daquela família assumiram com mais intensidade aquela cura, né? Percebam? Então, aceitar que o plano divino corrija isso e não aquilo que você quer que as coisas aconteçam, tá? E uma correção de uma cura kármica leva anos para fazer, tá? Não é dias, é anos, anos e anos. Tudo depende do acúmulo que tem de vidas passadas, tá bom? Tudo depende. E a gente tem muita coisa acumulada para resolver. Bom, outro detalhe, a cura kármica durará por toda a estadia nossa na Terra. Nossa, Mari, quando que vai terminar? Quando se desencarnar. Quando se desencarna, termina. Então, vamos trabalhar todos os dias, minuto a minuto, né? Vamos trabalhar, vamos estudar, vamos cumprir com as nossas tarefas terrenas aqui, tudo certo, mas vamos ter o momento da cura, vamos ter o momento da oração também, tá? Não podemos relaxar um minuto com a oração. Um exemplo, uns dias atrás uma pessoa comentou comigo, ela tem uma situação de um karma na família, que um sobrinho, que é uma criança pequena, está com uma doença, com uma patologia bem grave no sistema renal, tá? E isso está realmente abalando a estrutura emocional, espiritual da família, né? Com certeza, imagina, né? Querida criança. Mas essa criança está ali. Então, ela passou já por procedimentos cirúrgicos, é um bebê, já passou por procedimentos cirúrgicos, a mãe sofre, o pai sofre, tios sofrem, todos estão, né, envolvidos nesse sofrimento. Então, ela manteve contato conosco, a gente está acompanhando, fazendo as orações, os pais fizeram uma sessãozinha apenas, né, e não entenderam que eles têm um karma terrível com essa criança. Mas enfim, foi feito ali um período de orações e a criança realmente se equilibrou, os procedimentos terapêuticos médicos deram certo, a criança realmente estava bem. O que aconteceu? Pararam de fazer orações. O que aconteceu? A criança piorou e foi para um procedimento cirúrgico mais grave. Tá? Por quê? Porque não houve a continuidade das orações e do perdão e da libertação kármica que aquela família tem com aquela criança. Então, o que vai acontecer? Os pactos, os contratos, as forças involutivas que estão envolvidas nesse karma vão novamente estar impactando negativamente naquela criança, porque aquela criança é o sustentador da cura naquela família,
né? Porque aquela criança foi muito maltratada no passado pela família e agora, não por todos, né? Mas agora ela precisa depurar esse karma. E eles precisam rezar muito, pedir muito perdão e orar até o final dessa existência por esta criança. Percebam a complexidade de uma cura nesse mundo? É grave, né? Enfim, outro ponto importante: transformar a nossa vida em um instrumento de serviço ao plano evolutivo, tá? Então, nós temos que servir ao plano evolutivo. A primeira forma de servir ao plano evolutivo é nós nos purificando e nós cooperando para a purificação do meio familiar e do planeta, como a gente já falou, tá? Através das orações, das meditações. Então, tudo que a gente vai fazer, a gente tem que entregar ao plano evolutivo. Por exemplo, então, Mari, eu tenho que fazer um trabalho terapêutico também? Eu tenho que largar tudo o que eu estou fazendo na matéria e fazer isso? Não. O plano evolutivo, ele tem muitas formas de intervir. Se você trabalha num hospital, se você trabalha numa farmácia, se você trabalha num escritório, se você trabalha numa loja, aonde você estiver trabalhando, você vai entregar este trabalho ao plano evolutivo. E você vai dizer que se cure o que precisa ser curado naquele ambiente, que se limpe o que tem que ser limpado naquele ambiente, que se faça todo o trabalho que o plano de luz precisa naquele lugar, com aquelas pessoas, comigo e com aquelas pessoas. Diariamente coloque aquela empresa, coloque aquele hospital, coloque aquele escritório, coloque aquela farmácia, coloque aquela loja, coloque aquele sítio, coloque aquele ambiente que você trabalha, não importa, coloque a tua casa, coloque a serviço do plano divino. O que é que eu, como advogada, como professora, como psicopedagoga, como enfermeira, como médico, como assistente social, enfim, não importa a profissão, como contadora, e não importa. O que eu, neste momento que estou nesta função aqui, posso colaborar com o plano evolutivo nesta área que eu estou aqui. É isso. Num primeiro momento é isso que as hierarquias querem. Eles querem que a gente cure-se, vá canalizando energia de cura para o ambiente familiar de acordo com o plano que a alma tem, tá? Que a alma tem. Então, o plano que a alma do meu pai tem, da mãe biológica tem, do irmão, do sobrinho, do filho. O que a alma do esposo, a alma do filho, a alma da mãe, a alma do colega de trabalho, o que essa alma precisa de cura, tá? Não é o que eu quero. E esse é o primeiro passo. O segundo passo, então eu estou trabalhando num ambiente ainda material normal. Então, ok, eu vou ali me colocar em oração diária, vou agradecer, vou abençoar e vou dizer, eu me entrego, aqui nós estamos aqui, já no outro ponto, ó, tá vendo? Entregar tudo o que achamos que temos, tudo o que achamos que somos para ser purificado e realinhado com a vontade superior. Então eu vou dar aula numa escola, eu vou trabalhar num escritório de contabilidade, eu vou trabalhar num escritório jurídico, eu vou trabalhar numa universidade, eu vou trabalhar como dentro de casa, cuidando da casa, dos afazeres de casa, eu entrego tudo o que eu tenho. Eu tenho este trabalho, eu tenho este salário do mês, eu tenho esta forma de viver aqui, eu entrego tudo ao plano divino para que se faça a vontade divina. O que precisa ser feito hoje? O que precisa ser curado hoje em mim? O que o plano divino precisa que seja feito naquele lugar, naquela empresa, naquele escritório? Só diga isso. Eu entrego, eu agradeço, eu abençoo esse espaço de trabalho que eu tenho, né? Porque ali é o local de maior desenvolvimento das forças de cura que a luz pode ter, pode intervir, tá?
As pessoas enganam-se muito, achando que montando um espaço terapêutico, uma clínica terapêutica, um espaço de yoga, um espaço de terapia de reiki, um espaço de não sei o que, de atendimento, vão ajudar as hierarquias. E se não está no plano das hierarquias que você tem que fazer isso, vai dar errado, entendeu? Não vai fluir, teu trabalho não vai fluir desse jeito, não é assim que funciona, tá? Então estejamos atentos para como que a gente pode servir ao plano. Servimos ao plano desta forma, nos colocando e nos doando para que este dia, neste escritório, nesta empresa, nesta escola, nesta farmácia, neste hospital, que o plano de Deus conduza minuto a minha vida, que abençoe esses colegas de trabalho, que abençoe esse trabalho, que abençoe a tudo e a todos, cure a tudo e a todos aquilo que está no plano divino, certo? E aí deixa que trabalhe em paz, agradeça, trabalhe em paz, trabalhe com amor, trabalhe com harmonia, tá bom? É fundamental isso. Vamos lá. Bom, quando a gente começa a colocar então, né? Vamos ver aqui, tá terminando aqui. Então, quando a gente começa a trabalhar todos esses pontos que mencionei ali, então, a certa altura, que pode levar anos, então é como o material diz aqui, né? A certa altura, o nosso ser interior desencarna. O que é isso? Ele não quer mais viver no mundo da matéria, tá? Então, ali já é outro ponto. Então, daí já é outra situação. Aí o que vai acontecer? Você vai percebendo que aquela vida na matéria não faz mais sentido para você. Então, você vai pedir que o plano divino organize um outro lugar, outras pessoas, outro trabalho, outra forma de trabalhar, que seja mais sutil, tá? E tenha paciência, tá? Porque também não se organiza um trabalho na luz e com a luz em questão de dias, em questão de meses, certo? É anos, às vezes é vida, é muitas vidas, que às vezes a gente precisa se preparar para estar em um trabalho mais sutil, tá bom? Às vezes as pessoas se confundem, elas acham que já nessa vida elas já vão fazer um trabalho numa energia mais sutil. Não, às vezes pode levar vidas, tá? Por quê? Porque a grande maioria, por conta daquilo que a gente falou, né, das memórias da nossa ancestralidade materna, paterna, as nossas memórias passadas, as escolhas que a gente fez no passado, a gente escolheu se manter na matéria, nós estamos com corpos muito densos, olha aqui, ó, tá? Então, o que acontece? Nós não temos como entrar em questão de meses para fazer um trabalho, vou montar um espaço de reiki, vou montar não sei o que, vou montar não sei o que. Se tiver no plano divino, isso vai fluir, o plano de Deus vai te ajudar, se não, esquece, tá? Esquece, deixa que na hora certa isso vai se organizar, tá? Então, tenham consciência disso, certo? Outro detalhe também. Quando nós estamos com corpos muito densos ainda, nós não conseguimos tomar decisões, tá? Então, nós ainda estamos muito imaturos, nós não estamos com a nossa mente clara, tá? Nós somos ainda cegos, nós não enxergamos as verdades, nós não conseguimos perceber verdades, porque nós estamos com um grande acúmulo de raiva, de medo, de tristezas, de ódio, de ressentimentos, de culpas. Então nós temos que, por isso, diariamente nos purificarmos, aceitarmos a nossa condição, não negarmos aquilo e aceitarmos que a mão de Deus nos conduza dia a dia. Tá bom?
Muito importante nós termos essa clareza, porque às vezes as pessoas querem, porque a coisa não, eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei para que lado que eu vou, tô perdida, parece que não tem um chão mais para mim, não encontro mais o caminho. Exatamente, você não encontra porque você andou por muitos anos da tua vida, né? Todos nós andamos muitos anos das nossas vidas, muitas vidas no caminho errado. E agora, para tirar os teus outros eus, né, os nossos outros eus, para tirar do caminho errado, não é fácil tirar as nossas outras partículas, os nossos outros eus, que estão lá numa realidade passada, numa realidade paralela, fazendo coisa errada ainda. E gostando até, porque tem gente que tem prestígio econômico, prestígio financeiro, status social, né? Naquela realidade espiritual lá, aquele outro eu lá não quer sair de lá não. A batalha é grande, viu? É muita oração, é muita meditação, viu? É muita ação errada nossa, né? Por isso que eu falei, um karma planetário como na Terra é muitas vidas para a nossa libertação, tá? Muitas vidas. Como que é que a gente faz para limpar estes corpos, né? Porque nesses corpos, o corpo duplo etérico, astral, o emocional e o mental inferior, ali estão colocados todos os pactos, todos os acordos, todas as memórias. Então aqui, ó, o corpo aqui, ó, os chakras, né, inferiores aqui, o básico, o umbilical e o solar. Aqui estão os chakras inferiores e é aqui onde tem a maior concentração de energia densa. E é aqui onde estão todas as memórias, todos os juramentos, todas as promessas, todos os envolvimentos com as forças negativas, que a Margarete até falou também na aula passada, né? As forças negativas estão todas ali. Então, é muita purificação desses corpos aqui para que a nossa energia consiga sublimar, né? Sublimar e a partir disso, então, nós tenhamos mais clareza, mais discernimento e mais equilíbrio e uma vida um pouco mais sutil. Sem limpar isso aqui, não existe uma vida pacífica, equilibrada, calma, enfim, uma vida mais harmônica, tá? Então, vamos ter essa clareza também, tá? E tem gente que não quer limpar isso aqui. Tem gente que sabe que precisa curar, mas quando chega, por exemplo, aqui de ter que rever alguns pactos, rever alguns acordos, por exemplo, esses tempos um rapaz, ele está vivendo uma cura bem intensa, bem delicada a situação dele, acompanho, e um dia ele chegou e me falou assim, um momento aí de uma orientação terapêutica, ele disse, pois descobri que meus pais não gostam de mim, fingem que gostam de mim. E descobri também, no momento de oração, de meditação, foi dito, olha que bênção. E descobri também que eles me aprisionam, eles têm pactos entre eles e eles me aprisionam. E me aprisionam com uma antiga namorada ali que vai e vem, há uma confusão aí, entendeu? Ele sofre muito com isso. Então nossa, quando ele me falou aquilo, eu disse, nossa, que bênção que você recebeu. E agora o que você vai fazer? Você tem que fazer uma escolha. Você tem que sair disso. Você tem que continuar pedindo as tuas curas para sair disso. Você não pode perpetuar nisso, porque senão a tua vida vai bloquear mais do que já está bloqueada. Financeiramente, materialmente, espiritualmente, nem se fala, está completamente morto, completamente morta essa pessoa, né? Porque ela está totalmente desalinhada, uma pessoa extremamente perturbada em todos os aspectos, mas foi dito, o plano divino trouxe essa bênção para ela. Ela foi dito, ó, isso aqui ó, tem um pacto com essas e essas e essas pessoas da tua família e você está preso. Qual era a postura dela? O que eu a orientei? Perdoe os teus pais, perdoe teus irmãos, perdoe essa pessoa que eles têm esses pactos aí, que essa pessoa drena as tuas forças
e peça para Jesus te tirar o mais rápido possível desse karma. Saia disso e persista profundamente na tua cura. Pergunta se ele fez. Não fez. Sabe por quê? Ilusões, apegos e egoísmo. É um padrão muito forte que ele ainda tem. Por mais que ele recebeu essa orientação, ele não confiou nessa orientação. Ele não acreditou 100%. Então ele ainda está muito iludido com a família. Apego. Ele tem muita raiva e muito ódio da família. Isso está no seu inconsciente, no seu subconsciente. Um apego sempre vem de um ódio, de uma raiva, de um medo muito grande, tá? Quem tem medo já tem raiva e ódio junto, tá? Infelizmente, isso aí faz parte da estrutura psíquica de todo mundo. E egoísmo. Por que egoísmo? Porque, sabe, é difícil recomeçar a vida. É difícil deixar um conforto familiar, um conforto financeiro. É difícil, né, deixar as coisas na matéria. Então, ele preferiu não mexer nisso. E, bom, eu não sei, né, o que vai acontecer, porque a partir disso ele optou por seguir o caminho da matéria, né? Vai ficar na matéria. Agora, o que a alma dele vai fazer, o que o eu superior dele vai fazer, o que a mônada dele vai fazer, isso eu não sei, porque se a mônada dele decidiu que vai trabalhar para retirá-lo da matéria, na prática, o que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai tropeçar, ela vai dar um passo, vai tropeçar, vai dar outro, vai tropeçar, vai dar outro, vai tropeçar, até que ela entra num estado de um sofrimento muito intenso e ela verdadeiramente consiga perceber aquilo, consiga sair da ilusão. Na prática, o que vai acontecer é que algo no contexto kármico familiar vai desencadear algo muito profundo, muito intenso nessa pessoa e ela vai finalmente perceber os erros, finalmente perceber as falhas e aí é óbvio, né? Ela vai ter que decidir de que lado que ela quer ficar. Se ela quer ficar do lado da luz ou se ela vai querer ficar do lado da escuridão. Então, muita gente vai passar por isso nos próximos anos, tá? Muitas pessoas vão passar por abalos profundos, por doença no seu ambiente familiar, conjugal, perdas econômicas, perdas financeiras, abalos profundos na sua estrutura de vida. Nós já estamos falando isso há pelo menos 2 anos, que esse período que entrou Saturno, Urano, Plutão, Júpiter, nesse processo desse alinhamento planetário, esses planetas eles vão mexer na estrutura da nossa vida. Tudo que a gente acha que está certo está errado. Tudo que a gente acha que está mais ou menos não está nada mais ou menos. Entendeu? Nós temos que colocar tudo em xeque. Nós temos que colocar tudo assim, ó, entrego. Eu não sei o que é que tem que ser feito, mas o plano divino sabe, tá? E a partir deste tipo de comportamento é que nós vamos conseguir nos libertar desses padrões aqui, ó, ilusões, apegos e egoísmo. Tá? Uma ilusão, sempre a origem de uma ilusão vem do acúmulo disso daqui, ó, dos pactos, dos acordos, de todas as memórias que a pessoa tem, tá? De todos os envolvimentos que ela tem. O acúmulo é muita coisa, é muitas vidas lidando com coisas materiais. Então, para ela sair da ilusão, para ela ir para um espiritual mais elevado, ela vai ter que se desapegar disso e sair do egoísmo, de olhar só para o umbigo dela, né? Olhar só para as suas necessidades, entendeu? Enquanto a gente ficar olhando só para as nossas necessidades, nós vamos correr o risco de ficar
ainda presos, né? Quando eu estou falando em só olhar para as nossas necessidades, eu estou falando no sentido de daquele egoísmo, por exemplo, como eu falei agora há pouco. Vou dar um exemplo. Eu estou trabalhando num escritório, eu estou trabalhando numa empresa, estou trabalhando num hospital, e eu vou lá e eu exerço a minha função, mas eu não estou nem um pouco preocupada com nada que está acontecendo no mundo. Eu sou uma pessoa alienada. Eu estou indo lá, o que importa é eu ganhar meu dinheiro no final do mês, se vai, se não vai, se deu, se não deu, não importa. Vai lá e ganho dinheiro e me sustento e a minha vida continua assim. Isso é um egoísmo, tá? Profundo. E agora, quando eu estou num lugar e eu estou conscientemente pensando no bem para mim e para as outras pessoas, então eu vou saindo desse padrão egoísta, né? Saindo desse padrão. E muitas pessoas têm muitos pactos com dinheiro, né? Com dinheiro, com assuntos profissionais, econômicos, com casamentos. Muita gente está envolvida com casamento por questões financeiras, né? Muita gente está envolvida em ambientes familiares por dinheiro, né? Só dinheiro é o que prevalece aí. Então, é um karma muito grande. Então, para a pessoa sair do karma do planeta, ela vai ter que sair do karma familiar, do karma conjugal, do karma profissional, que mantém uma estrutura de poder bastante densa, tá? Bom, e quando a pessoa ela não faz essas libertações aqui, quando ela não escolhe sair da luz, da escuridão e ir para a luz, então essa pessoa ela não consegue, o corpo da alma dela não se manifesta. Quando ela sai desses padrões aqui, então o corpo da alma dela se manifestará. Como é que a gente sabe que o nosso corpo de alma se manifesta? Quando nós estamos acessando memórias de vidas passadas, quando a gente descobre o porquê que eu estou casada com essa pessoa, o porquê que eu estou trabalhando nessa empresa, o porquê que eu tenho esse problema de saúde, entendeu? Então, um corpo de alma só se manifesta em nós quando nós saímos disso aqui. Então, eu vou começar a abrir memórias, eu vou começar a receber orientações do porquê que eu estou vivendo este karma, tá? E ali, então, é uma grande bênção, é um grande sinal de que você está verdadeiramente fazendo uma cura espiritual e você está avançando na sua cura espiritual. Então tem gente que às vezes assim, mas eu não vejo nada, mas eu não percebo nada, mas nada me acontece, mas nada não sei o que. Muitas vezes acontece sim, mas ela não quer enxergar. Como é o caso desse rapaz que eu acabei de citar o exemplo, né? Que foi dada a orientação para ele, mas ele não aceitou, né? Ou em outros casos a pessoa está com um acúmulo de pactos involutivos aqui e ela realmente não recebe as informações, tá? Porque ela ainda está muito vinculada a esse tipo de comportamento. Tá? Então, em resumo, gente, para limpar esses corpos, oração, meditação, humildade, aceitação e entregar-se profundamente, diariamente para as orações, tá? E, gente, vamos parar de reclamar, vamos parar de se vitimizar, vamos parar de achar que são os coitados da história, porque ninguém é coitado aqui nesse mundo. Sim, nós podemos ter vivido situações, né, injustas, sofridas, sim. Mas também, né, gente, vamos perdoar, né? Vamos perdoar, vamos pedir perdão, vamos erguer a cabeça e vamos seguir e vamos pisar firmemente nas pegadas de Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, ok? Bom, olha só, já temos bastante tempo de orientação, né? Não era para ter feito tudo isso, mas enfim, é isso aí, né?
Espero poder ter colaborado com todos vocês nesse processo de cura, né, da prática de como é que eu faço uma cura kármica planetária na minha vida, tá bom? Fiquem bem e até a próxima semana, com mais orientações terapêuticas sobre como aplicar o livro Além do Karma. Paz, luz nas nossas consciências e até a próxima. Tudo de bom!